Pergunta: você reflete demais e você sempre ouve os outros dizerem que você é muito sensível? Então, talvez você seja realmente uma pessoa altamente sensível. Eu sinto que é muito importante falar sobre esse assunto porque nem tudo é autismo, nem tudo é TDAH. Às vezes, essa sensibilidade emocional e a preferência que as pessoas têm por ambientes mais calmos é só um jeito natural de ser mesmo. E a hipersensibilidade, então, não é um diagnóstico e não é um problema de saúde. Na verdade, esse nome, pessoa altamente sensível, foi cunhado pela doutora Elaine Aron há 30 anos atrás, quando ela e o marido descobriram essas características. Eles perceberam que não apenas os seres humanos, mas várias outras espécies têm alguns indivíduos mais cautelosos, mais introspectivos e mais sensíveis aos estímulos do ambiente. E eles contam que, no caso das moscas, por exemplo, as típicas, elas veem a comida na mesa e aí elas já mergulham, sem refletir nada. Já no grupo das moscas mais sensíveis, esse indivíduozinho mais sensível pousa suavemente no objeto próximo à mesa, próximo à comida, aí observa o ambiente e depois de um tempo de reflexão é que essa mosquinha vai pousar no alimento. Existem peixes também, assim, mais sensíveis. E no caso dos seres humanos, mais de 20% da população pode ser considerada altamente sensível. E veja, esse número de pessoas hipersensíveis equivale à população inteira da China. Então, nós não estamos sozinhos nessa. Eu também sou hipersensível por falar nisso. E agora o mais interessante é que mais de 80% das pessoas que procuram os psicopedagogos ou psicólogos são hipersensíveis. Ou seja, é fundamental reconhecer os sinais da hipersensibilidade e tranquilizar o nosso cliente. Às vezes os pais sofrem porque o filho é diferente, parece mais acanhado, mas não, às vezes é só hipersensível mesmo. E aliás, essas pessoas altamente sensíveis são as que costumam ser mais beneficiadas no processo psicoterapêutico. Interessante, né? Bom, dito isso, vamos lá. As 10 características das pessoas altamente sensíveis. 10 delas, né? Porque existem várias. Então pegue papel e caneta e conte quantas peculiaridades dessas você tem. Número 1. Você pensa demais sobre tudo e muito profundamente. Você precisa de tempo para refletir, para analisar o que você ouve ou o que você lê e para organizar os seus pensamentos. E você tende a ser muito responsável com as suas opiniões. Essa é uma das características, pensar muito profundamente. 2. Você é emocionalmente sensível. Então, o que as pessoas falam sobre você? As coisas costumam te afetar muito? Você é muito sensível à expressão facial das outras pessoas? Os seus sentimentos podem oscilar de acordo com as suas interações sociais? Pois é, as pessoas altamente sensíveis tendem a ficar mais emburradas, mais tristes. O bebê sensível também tende a ficar mais incomodado com a expressão de braveza, por exemplo, dos pais. E o adulto, ele pode ser mais ressentido, mais magoado, mais triste, às vezes por causa de situações que aconteceram no passado. 3. Você é intuitivo ou intuitiva. E aqui eu não estou falando de misticismo, embora as pessoas hipersensíveis possam ter mais gosto por temas transcendentais, mas a intuição sobre a qual estou falando aqui é a percepção mesmo. Como os hipersensíveis captam mais as informações sensoriais, eles também tendem a ter mais insights, mais ideias inspiradoras. E daí surge a quarta característica, que é a criatividade. Então, por terem menos filtros para os estímulos sensoriais, como sons, aromas, texturas, cores, por exemplo, né, vários estímulos ao toque, as pessoas hipersensíveis costumam ser mais criativas. Muitos dos grandes escritores e pintores, aliás, da nossa história, foram reconhecidos como pás, pessoas altamente sensíveis, depois desse trabalho da Elaine Aron. Outro traço característico é a empatia elevada. E aqui nós estamos já no quinto item, e você pode perceber se você absorve muito a energia do ambiente, se você sente demais os dramas das pessoas ao seu redor. A pessoa hipersensível também pode sofrer muito com as causas ambientais, com guerras, pelos bichinhos abandonados. E por um lado, isso é ótimo, porque a empatia faz essas pessoas poderosos agentes de mudança. O problema é que as dores do mundo podem deixar essas pessoas sobrecarregadas. Elas podem não dar conta de ver tanta dor, tanto sofrimento.
E a sobrecarga física e emocional vai ser, então, a sexta característica. As pessoas hipersensíveis precisam de mais tempo sozinhas e elas costumam também precisar de mais tempo de sono para se recuperar, para restaurar o corpo, restaurar a mente. Os encontros sociais também tendem a ser muito desgastantes. E não é que os hipersensíveis não gostem de se relacionar. A gente ama, mas até por respeito ao encontro, nós gostamos de ter um espaço para refletir sobre as conversas, para degustar as memórias. E o sétimo item vai ser preferir se exercitar sozinho. Os esportes coletivos podem ser extremamente desgastantes, cansativos para os hipersensíveis porque eles têm que se preocupar com tudo. Então tem que cuidar do próprio corpo, com a bola que está chegando perto, fogem do arremesso, as pessoas xingam. E nas academias, por exemplo, a música é muito alta, tem muita gente circulando e isso pode ser demais para o hipersensível. Então eles tendem a escolher atividades como corrida, yoga, caminhada, mas se desde cedo os pais encorajam a criança a participar de jogos coletivos e criam um ambiente seguro para esse tipo de aprendizagem, não criticam muito o filho também, aí essa criança hipersensível, ela pode ganhar uma vantagem tática na brincadeira, porque ela é mais detalhista. A oitava característica vai ser demorar demais a tomar decisões. Então reflita aí com você. Você é sempre o último da sala a entregar a prova? Você é indeciso? E no restaurante? Você custa decidir o que você vai pedir? Pois é, assim são os hipersensíveis. Eles refletem sobre todas as possibilidades, pesam as vantagens de cada escolha, comparam com as desvantagens, tudo isso antes de seguir um caminho. Ok, mas a questão é que esses cálculos levam tempo. E quando o que está em jogo é só sobremesa, aí não tem muito problema, né? Mas se a decisão é um pouquinho maior, se é a escolha de uma carreira, se é uma transição de carreira, ou se vale ou não a pena continuar no relacionamento, aí pode ser muito estressante e pode deixar a pessoa paralisada diante de 1000 cenários possíveis, porque ela fica ruminando o tempo inteiro aquilo tudo dentro da cabeça dela. E a nona característica é ser detalhista. As pessoas sensíveis, elas tendem a perceber muito a luminosidade do ambiente. Elas podem ficar incomodadas com breguice e com os quadros tortos na parede, por exemplo, mesmo que elas não sejam obsessivas. E alguns dos meus alunos me contam também que leem várias vezes o mesmo texto, com muito cuidado, pesquisam as palavras no dicionário e às vezes elas até deixam de ler um livro porque a tradução é muito precária. E eles ficam prestando atenção demais àqueles equívocos. As pessoas sensíveis também costumam reparar se o amigo cortou o cabelo, se a amiga trocou a cor do esmalte. E se a pessoa autista pode ter dificuldade com teoria da mente e não perceber os sinais não verbais, como a expressão facial e a expressão corporal das outras pessoas, aqui é o contrário. A pessoa sensível, ela percebe além da conta. E isso pode gerar até constrangimentos. E, mais uma vez, pode fazer a pessoa hipersensível sofrer demais, porque ela percebe sinais que nem precisaria, nem deveria. E para fechar a nossa lista, o 10º item é a boa educação. As pessoas sensíveis tendem a ser elegantes, gentis, cuidadosas, como elas são muito conscientes de si mesmas e sabem como as palavras têm o poder de ferir, as pessoas sensíveis, então, elas tendem a se desenvolver para evitar conflitos e para colaborar. Então, geralmente, as pessoas sensíveis são aquelas que ajudam a lavar os pratos nas festas de família, elas procuram saber o nome do garçom, da atendente, até no telemarketing são super educadas, e ser educado é ótimo, mas sentir culpa por não ter sido perfeitamente educado é péssimo. Por isso, os hipersensíveis são a maioria na nossa clínica. Por sentirem tanto o mundo e por não saberem que eles são assim, que às vezes ficam ocupados demais com questões irrelevantes, que deveriam ser irrelevantes, eles se deprimem, se sentem muito culpados e podem acabar com problemas de aprendizagem, acabar com falta de foco, problema de memória. E agora eu quero saber, então, você se considera uma pessoa altamente sensível? Você tem algum desses tipos de problema ou qualidades? Ou será que você conhece alguém com essas características? Pois é. Em culturas que valorizam esses traços de sensibilidade, os hipersensíveis tendem a prosperar muito, eles tendem a ser os líderes, inclusive. Mas, quando a cultura vê essas características como uma mostra de fraqueza,
As pessoas sensíveis tendem a ter baixa autoestima, elas tendem a se sentir incompreendidas e inadequadas. Então, se você chegou até aqui, você pode nos ajudar a aumentar o nível de consciência das pessoas à sua volta e, claro, a facilitar a vida dos hipersensíveis, porque eles são essenciais para a evolução do mundo, porque são eles quem detectam tudo antes dos outros. Então, fique atento, um abraço e até breve. Tchau, tchau!